Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28, diz a palavra de Deus. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Até aqui os amados podem sentar em nome de Jesus. Uma das marcas registradas na Bíblia é o chamado de Deus. A Bíblia, ela está repleta de textos e de exemplos onde Deus chama o homem. E curiosamente, a Bíblia, ela começa com um chamado e ela encerra-se com um chamado. A Bíblia começa com Deus chamando Adão, quando Adão peca, e Deus diz: Adão, onde estás? Deus chama Adão para prestar contas a ele com relação àquilo que Adão fez, tendo desobedecido a sua ordem, tendo desobedecido a sua palavra. E curiosamente a Bíblia termina dizendo que Deus chamará diante do seu trono todos os povos, línguas, tribos e nações, para da mesma forma chamarem essas pessoas, ou chamar essas pessoas para a prestação de contas. A Bíblia nos mostra que após Deus chamar Adão, a vida de Adão se tornou diferente daquilo que Adão vivia até aquele momento. O chamado de Deus na vida de uma pessoa, ele marca a vida dessa pessoa, ele divide a vida dessa pessoa em antes e depois do chamado. Mas para que Deus chama o ser humano? A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, farei de ti uma grande nação. Deus chamou Abraão para que a partir de Abraão Deus fizesse para si um povo. A Bíblia mostra que esse povo que Deus criou a partir de Abraão se tornou escravo. Então Deus chamou Moisés, e chamou Moisés para libertar exatamente esse povo. A Bíblia mostra que após esse povo ser liberto, por muitas ocasiões e em muitos momentos, esse povo permaneceu desobediente a Deus. E quando chegamos no livro de Juízes, a Bíblia nos mostra Deus chamando vários homens para também promover libertação a esse povo, em especial no capítulo 6, a Bíblia diz que Deus chama Gideão. Deus chama Gideão com o objetivo de libertar aquele povo, de tirar de sobre aquele povo a opressão. A Bíblia diz que chega um tempo em que Deus chama Elias. E Deus chama Elias para acabar com a idolatria sobre a casa de Israel. A Bíblia diz que Deus chama João Batista para ser o precursor do Senhor, para ser a voz que clama no deserto. A Bíblia diz que Jesus também foi chamado por Deus, pois no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4 e versículo 18, ele diz: eis que o Espírito me ungiu para pregar liberdade aos cativos, para curar os enfermos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus tem chamado o ser humano e muitas vezes nós desprezamos o seu chamado. Deus chamou Isaías e chamou Isaías para que ele proclamasse a sua palavra, para que ele anunciasse a sua palavra. Agora Deus chama Maria e Deus está chamando você também. Mas para que Deus está chamando você? Deus marcou um encontro com você, mas o que Deus pretende a partir desse encontro? O que Deus quer tratar com você? Qual será a sua vida? Como será a sua vida a partir do momento em que você foi chamado por Deus? Depois desse dia, depois desse encontro que Deus marcou com você, qual será a sua vida? Deus chamou Maria. E o contexto aqui nos mostra que Maria estava triste, amargurada, angustiada, chorando pela morte do seu irmão. Ela havia chamado Jesus, mandado chamar Jesus, enquanto o seu irmão estava enfermo, enquanto o seu irmão estava doente, e Jesus não ouviu o seu chamado. Jesus não atendeu o seu chamado. E agora o seu irmão está morto e Deus, na pessoa de Jesus, vai até aquele ambiente. Naquele momento, Ele é quem chama Maria. E nós pregamos o Evangelho com um objetivo. O objetivo pelo qual pregamos o Evangelho é para alcançar vidas, para alcançar almas, para resgatar pessoas, para proclamar a salvação que há em Jesus. E essas pessoas naturalmente são aquelas que nós podemos dizer que estão apagadas,
estão nas trevas. Mas muitas vezes deixamos de reconhecer que muitos dos que estão dentro também estão precisando do seu chamado, também estão precisando ouvir a sua voz, também estão precisando do encontro com Ele. Então Deus não chama apenas aqueles que estão apagados, mas Ele chama também aqueles que estão perdendo o seu brilho, aqueles que já não têm mais o mesmo olhar, aqueles que já não têm mais o mesmo sorriso, aqueles que não têm mais a mesma alegria, aqueles que não têm a mesma unção, aqueles que não têm mais o mesmo prazer, aqueles que não têm mais o mesmo entusiasmo. Ele está chamando você, porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, tem que brilhar cada vez mais. Deus não vai permitir que a tua luz se apague, Ele quer que a tua luz brilhe cada vez mais, até que seja dia perfeito. Essa mulher era uma mulher que havia recebido Jesus em casa. Essa mulher é aquela que a Bíblia Sagrada diz que um dia, quando receberam Jesus em casa para cear com eles, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua voz. A Bíblia Sagrada diz que essa mulher é a mulher que outrora chegou diante de Jesus e ungiu seus pés e o preparou para o seu sepultamento, conforme o próprio Jesus disse. É essa mulher. E essa mulher que serviu a Jesus, que ouviu a Jesus, que esteve atenta à palavra de Jesus, que se assentou aos pés de Jesus, agora está amargurada, agora está triste, agora está angustiada, agora está depressiva. Jesus então chama essa mulher, porque Jesus não vai permitir que aquele que está perdendo o brilho perca de fato o seu brilho. Essa mulher está triste porque ela teve uma grande perda na sua vida. Observe que quando nós lemos a narrativa sobre Lázaro, Marta e Maria, a Bíblia não fala, não menciona nome de pai nem de mãe. Possivelmente a família era constituída apenas por esses três, os três irmãos. É possível que o pai deles já tivesse morrido. É possível que a mãe deles já tivesse morrido. E agora só restavam eles. Sabemos que culturalmente, na ausência do pai, a responsabilidade é do filho mais velho, a responsabilidade é do homem. Então Lázaro era responsável pela casa, provavelmente. E agora Lázaro morreu. Se Lázaro morreu, quem vai cuidar das coisas? Quem vai cuidar dos negócios? Quem vai trazer o mantimento, o sustento para casa? Quem é que vai trazer a provisão? O que será dessa família? Essa perda causou tristeza e angústia no coração dessa mulher. E essa perda afastou essa mulher de Deus, afastou essa mulher de Jesus. Muitas vezes as perdas e as decepções nos afastam de Deus. As nossas perdas e decepções podem nos afastar de Deus, mas as nossas decepções não afastam Ele de nós. É possível se decepcionar com Deus? É. É injusto? É, mas é possível. É perfeitamente possível que o homem se decepcione com Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que nada pode nos separar do amor dEle. Ainda que eu me decepcione com Ele, essa decepção não vai afastar Ele de mim. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua história. Eu não sei como está a sua realidade hoje. Mas talvez você tenha motivos para estar triste. Angustiado, angustiada, amargurado, amargurada, decepcionado, decepcionada. Mas saiba que isso pode até te fazer esmorecer, isso pode até te fazer esfriar, isso pode até te desmotivar. Mas acredite, isso não é suficiente para separar Ele de você, para tirar Ele da sua vida. Ele permanece. E eu garanto a você, essa perda e essa decepção que tem tirado a sua paz e que tem tirado a sua fé, roubado a sua esperança, tem te afastado dele, em breve ela vai se dissipar na sua vida. Ouça a sua voz. Essa mulher está decepcionada, essa mulher está amargurada pela sua perda, mas ouça a sua voz. E ele diz: ei, calma, eu estou aqui. Calma.
Por que tanto desespero? Por que tanta angústia? Eu estou aqui. Eu permaneço aqui. Eu não me movi. Eu ainda estou ao teu alcance. Eu ainda escuto a tua voz. Eu ainda sinto a tua dor. Eu ainda ouço os teus gemidos. Eu ainda contemplo as tuas lágrimas. Calma. Eu estou aqui. Eu permaneço aqui. Eu não te esqueci nem te abandonei. Porque eu prometi isso para você. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu prometi isso para você. Ainda que a própria mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. A sua decepção pode até fechar os teus ouvidos para ouvir a sua voz, mas Ele está falando para você: calma, eu estou aqui. Eu continuo sendo o seu Senhor. Eu continuo sendo o seu Deus. Eu continuo no controle da situação. Eu continuo com as coisas na palma da minha mão. E eu sou aquele que determina o fim delas. O momento não determina o fim. O momento determina qual rumo terá o fim, mas não determina o fim. Os momentos difíceis, os momentos angustiosos, eles passarão. Quando Jesus chama essa mulher, a mensagem que Jesus está passando para ela é: Lázaro morreu, é verdade, mas você não. Quem morreu foi ele, não foi você não, então viva. Às vezes nós temos uma tendência natural a querer nos sepultarmos com aqueles que morrem, ou querer sepultar a nossa vida com situações, circunstâncias que morrem na nossa vida. E essas coisas acontecem, mas Ele está dizendo: foi a pessoa que morreu, foi a situação que morreu, foi a circunstância que morreu, você continua vivo, então viva. A vida não acabou, a vida não para, prossiga, continue. Por que paralisar a sua vida? Porque algo não funciona mais, porque algo não flui mais, porque algo não acontece mais, porque algo desceu à sepultura. Continue, prossiga, avante. Há coisas que se perdem. Na nossa vida há coisas que se perdem. Na nossa vida há pessoas que nós perdemos. É assim. Pessoas vêm, pessoas vão. Coisas vêm até nós e coisas vão. Sentimentos vêm até nós e sentimentos vão. A nossa vida, ela é marcada por essa movimentação. Mas a vida não para. Então acredite, você vai perder, você já perdeu muitas coisas e vai perder outras tantas. O que você não pode é se perder. O que você não pode é parar. O que você não pode é paralisar a sua vida, paralisar a sua história. Por quem morreu ou por aquilo que morreu. A vida continua. Enquanto você está olhando para o momento, enquanto você está preso no momento, tal qual essa mulher está, você está deixando de vislumbrar o futuro. Você está deixando de olhar para frente. Você está deixando de ver que algo pode ter morrido, mas há inúmeras probabilidades diante de você. Há inúmeras possibilidades diante de você. Não se permita sepultar-se com aquilo que morreu ou com quem morreu. Há coisas que vão passar, mas você não. Você tem que continuar. Você tem que permanecer. Você tem que perseverar. Aquela mulher está triste porque quando ela manda um recado para Jesus, Jesus não atendeu ela. Ela manda um recado e diz: mestre, Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. E Jesus não atendeu. Jesus vai 4 dias depois que Lázaro já havia morrido. Ele não atendeu você? Tem alguma coisa que você clamou e ele não atendeu? Tem alguma coisa que você pediu
e ele não fez, isso vai acontecer algumas vezes na sua vida. Isso vai acontecer algumas vezes na sua trajetória. Mas acredite, talvez ele não te atendeu porque ele quer fazer algo maior e melhor. O apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, ele diz que nós muitas vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, porque não sabemos pedir. Por que muitas vezes ele não atende ao nosso pedido, ao nosso clamor? Porque nós não sabemos pedir. Porque nós pedimos conforme a situação, conforme a conveniência, conforme os nossos próprios interesses. Muitas vezes, as coisas não podem ser do jeito que nós queremos que elas sejam. Elas não podem caminhar na direção que nós queremos que elas caminhem. E nós insistimos e pedimos a Ele: confirma, Senhor. Coloca a Tua mão, Senhor. Interfere e faz acontecer da forma que eu quero, da forma que eu imagino, da forma que eu desejo. E Ele não vai fazer. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Muitas vezes, quem está morto, ele não vai ressuscitar. Muitas vezes, o que está morto, ele não vai ressuscitar. Mas acredite, ele não te atende, porque talvez ele queira fazer algo maior e melhor. No caso, aconteceu a ressurreição. Jesus não atendeu o pedido dela para curar Lázaro, mas Jesus ressuscitou Lázaro. E o que é maior? Uma cura ou uma ressurreição? Então acredite, se ele não te ouviu, se ele não te atendeu, é porque ele está querendo fazer algo maior. É porque ele está querendo fazer algo melhor. Mas você tem estrutura para esperar? Você tem estrutura para suportar? Você tem fé suficiente? Você tem base espiritual suficiente para esperar? Essa mulher precisava ter. Mas a situação estava pesada demais para ela. E talvez esteja para você também. Talvez não seja tão simples para você, porque nunca é. É muito fácil eu dizer para você: espere, sem estar vivendo o que você está. Você está passando pelo que você está passando, sem estar na sua pele. Como não foi fácil para ela. E como muitas vezes não será fácil para mim. Mas crer, esperar e confiar é imprescindível e é fundamental. Essa é a única forma de eu viver algo maior e melhor, se eu estiver disposto a suportar e a esperar. Às vezes, a maior prova que nós vamos ter que enfrentar na vida é o tempo. Mas é preciso. É preciso. O tempo, ele precisa ser gerido por nós. As pessoas costumam dizer que o tempo, ele é o senhor da razão. E o tempo coloca as coisas no seu devido lugar. Eu, porém, digo o contrário. Eu até escrevi uma frase: o tempo não pode ser nosso patrão, ele deve ser nosso empregado. Porque nós não podemos apenas deixar as coisas a cargo do tempo, mas nós precisamos usar o tempo para fazer as coisas acontecerem. Há coisas que, se você ficar esperando, só esperando e não fizer nada, não vai acontecer nunca. Então o tempo precisa ser respeitado. Há muitas coisas que só se conseguirá com o tempo, mas não é o tempo que vai nos dar. São as nossas ações, são as nossas atitudes, são as nossas decisões. E uma decisão, ela pode mudar tudo na nossa vida. Quando essa mulher ouviu: Jesus está te chamando, a decisão dela não foi como alguns poderiam tomar: o que adianta? Enquanto ele estava vivo, doente, ele não veio. O que adianta chegar agora? Nem para o velório ele veio. Não estava presente nem no velório. O que adianta chegar agora? Jesus não frequenta velório.
Você não vai ver a Bíblia mostrando Jesus em velório. Jesus não frequenta velório. Jesus frequenta cemitério e funeral, mas velório não. Então, se Jesus não frequenta velório, por que muitas vezes você está com a cara de velório? Tira essa cara de velório. Coloca um sorriso no rosto. Faz do Senhor a tua alegria. Ele não age em velório. Ele pode até agir no cemitério, porque é quando a situação está totalmente fora do nosso domínio e do nosso controle. Mas no velório não. Então alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Faça do Senhor a sua alegria. Pastor, mas a minha situação, mas a situação que eu estou vivendo, mas o meu tempo, mas as circunstâncias, mais fulano, mais ciclano. Faça do Senhor a sua alegria. A sua vida, a sua alegria, a sua satisfação e a sua felicidade não pode estar. Você não pode dar a uma pessoa o poder para te fazer feliz. A felicidade é algo muito caro, é algo muito precioso para você terceirizar. Todas as vezes que você terceirizar, todas as vezes que você der a outra pessoa o poder para te fazer feliz, você irá se decepcionar, você irá se frustrar e você receberá exatamente o contrário. Ao invés de alegria, você sentirá tristeza. Ao invés de felicidade, infelicidade. Jesus não frequenta velório, então tira esse rosto, essa cara de velório e coloca um sorriso no rosto e faz do Senhor verdadeiramente a tua alegria, em nome de Jesus. Ele está chamando você, tal qual ele chamou aquela mulher para a ação. Ela estava sentada, quieta, entregue à tristeza. Mas quando ela ouve de Marta, sua irmã, Jesus chegou, está te chamando, ele estava chamando ela para a ação. Então saia da inércia e haja. Ele veio aqui para falar com você também, te chamar para a ação. Saia da inércia, saia da inconstância e haja, em nome de Jesus. Até quando você vai ficar entregue a uma situação, a uma circunstância, ou esperando, sabe Deus o quê? Haja, atitude. Você precisa dar o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, você vai perceber que o segundo vai ser um pouco mais fácil. E o terceiro ainda mais fácil. E o quarto muito mais fácil. Daqui a pouco você vai estar longe, distante daquilo que te deixa triste, daquilo que te deixa angustiado, amargurado, decepcionado. Dê o primeiro passo. O Senhor está aqui e te chama. Estava chamando ela para a ação. E foi exatamente isso que ela fez. Ela agiu. Ela agiu. Quando ela se levantou a ouvir o comunicado de Jesus, os judeus que ali estavam, diz a Bíblia, que pensaram que ela ia para o sepulcro chorar. Eles seguiram ela porque acharam que ela ia para a sepultura chorar. E chega de chorar. Chega de chorar na sepultura. Já basta. O tempo de luto já passou. Ao contrário do que eles pensavam, ela não ia para o sepulcro chorar. Ela ia encontrar com o Mestre. Ela ia encontrar com o Senhor. A decisão é sua. Ela poderia sim ter ido chorar no sepulcro. Mas ao ouvir o chamado dele, ela foi encontrar-se com ele. Ele está te chamando hoje. E para onde você vai? Para o sepulcro? Continuar chorando? Ou você vai ao seu encontro? Ou você vai receber ele na sua vida, na sua casa, na sua situação, na sua circunstância? E você vai receber a palavra que ele tem a te dar, a orientação que ele tem a te dar, a direção que ele tem a te dar e o milagre que ele vai manifestar na sua vida. A decisão é sua. A escolha é sua. Mas acredite, ele te chama para a ação. A Bíblia, é curioso que a Bíblia diz que quando eles estão naquele ambiente, Marta chama Maria em particular e diz: o Mestre te chama. Jesus está aqui e te chama. Jesus fala com pessoas em particular.
A mensagem de Jesus muitas vezes é particular. Por mais que muitas vezes tenha um auditório imenso, às vezes a mensagem dele é para uma pessoa. Ele te trouxe aqui para falar com você. E eu tenho certeza que ele já tem falado. Apenas abra os seus ouvidos e, acima de tudo, abra o seu coração. E deixe ele ministrar no seu coração aquilo que ele quer ministrar. Ele quer falar com você, só ele e você. Por mais que ele esteja usando a voz do pregador, é ele que está falando com você. Talvez para alguns a mensagem não tenha sentido. Talvez para alguns não seja essa a mensagem que eu gostaria de ouvir hoje. Mas ele fala com pessoas em particular. Muitas vezes ele vira as costas para a multidão para falar com uma pessoa. Aquele que prega para 5.000 também prega para um. E ele fala com você. Então, em nome de Jesus, ouvindo hoje a sua voz, não volte mais para chorar no sepulcro. Não volte mais à situação, à circunstância que você está, o ambiente que você está, para chorar mais uma vez. Saia daqui maior. Saia daqui pleno, plena. Saia daqui cheio, cheia da presença e da graça dele. Saia daqui superior a qualquer situação ou circunstância que te entristece, que te paralisa, que te faz chorar, que te lança para baixo. Em nome de Jesus. Porque a nossa vida é assim. A nossa vida é marcada por perdas também. E muitas vezes nós vamos clamar a Ele: Senhor, não deixa que morra, não deixa que morra. Senhor, dá vida. E quando eu falo, eu estou falando sempre, não de pessoas ou de apenas pessoas, mas de situações. Muitas vezes nós vamos orar, vamos clamar, vamos pedir: não deixe que morra, não deixe que morra. Mas muitas vezes Ele vai deixar morrer. Nem sempre Ele vai impedir a morte de agir. Nem sempre Ele vai impedir que a morte aconteça. Algumas coisas morrerão. E nós precisamos aprender isso. E nós precisamos nos preparar para isso. Pessoas e situações, pessoas e circunstâncias, um dia morrem. E nós precisamos nos blindar, nós precisamos nos fortalecer para que isso não nos mate juntos. Lázaro morreu, mas ela continua viva. E tem que continuar. Por que Deus chamou aquela mulher? Por que Jesus chamou aquela mulher? Tinha Marta. Provavelmente tinha outros parentes. Tinha uma multidão naquele ambiente. Tinham fariseus, tinham sacerdotes, tinham saduceus. Tinha muita gente naquele ambiente. Por que Ele chamou exatamente ela? E quando Jesus chama ela, eles vão até o sepulcro. E o texto que segue diz que Jesus dá apenas uma ordem: tirai a pedra. E quando a pedra é tirada, o morto ressuscita. E quando a pedra é tirada, aquele que não tem vida volta a ter vida. Aquele que não respirava volta a respirar. Aquele que não tinha sentimentos volta a ter de novo. Quando a pedra é tirada, o milagre acontece. Mas ela precisou ir com ele. Por que ele chamou ela? Pela narrativa bíblica nós percebemos que aquela mulher, ela tinha uma espécie de liderança na sua casa e na sua aldeia. Haja visto o exemplo que eu citei anteriormente, que quando Jesus foi até a sua casa, ela sentou aos pés de Jesus. Ela foi o destaque naquela cena, naquela situação. Ela estava aos pés de Jesus e talvez isso tornou ela uma líder naquele ambiente. Tornou ela uma líder na sua casa, na sua aldeia, na sua cidade. Ou seja, Jesus chamou ela porque ela era importante, porque ela era uma pessoa específica. Porque ela era uma pessoa que influenciava. Porque ela era uma pessoa que, a partir do comportamento dela, a partir do estado emocional dela, isso poderia contaminar outras pessoas. Jesus chama ela. Você é muito importante para estar aí, enclausurada. Você tem muita influência, muito poder para estar aí, fechada. Para estar aí triste. Então Jesus está te chamando porque você é importante.
Jesus está te chamando porque você é especial. Jesus está te chamando porque você não pode tombar. Lázaro morreu, mas você não pode tombar. Você tem que prosseguir, você tem que permanecer, você tem que perseverar. Porque talvez, se você tombar, outros tombarão também. Mas a sua maior preocupação não deve ser essa. Essa também, mas a sua maior preocupação deve ser você. É você que não pode tombar. É você que tem que permanecer de pé. É você que tem que permanecer firme. Então ouça o seu chamado. Ele te chama por causa disso. Porque Ele sabe o poder que há em você, colocado por Ele. Porque Ele sabe a capacidade que há em você. Porque Ele sabe o valor que há em você. Porque Ele sabe a obra que Ele fez e a obra que Ele está fazendo em você. E você é precioso demais para Ele abrir mão disso. Você é precioso demais para Ele deixar que isso tudo morra, para deixar que isso tudo acabe. As situações, circunstâncias e pessoas podem morrer, você não. Você permanece, você prossegue, você continua. Por que Jesus chamou aquela mulher? Porque aquela mulher estava emocionalmente abalada. Ela perdeu seu irmão. Ela perdeu a referência da sua casa. E Jesus olhou para a dor daquela mulher. Jesus não olha no rosto daquela mulher, Jesus olha na alma daquela mulher. E Jesus chama ela porque Jesus queria acolhê-la. Porque Jesus queria abraçá-la. Porque Jesus queria ela pertinho dele, para que ele pudesse cuidar dela. Jesus está chamando você porque Ele conhece a tua estrutura. E sabe que em alguns momentos você está abalado, abalada. Ele está te chamando para cuidar de você. Ele está te chamando para poder abraçar você. Ele está te chamando para que você possa sentir o seu poder. Para que você possa sentir a unção que flui dele. Para que você, sentindo isso, você reconheça que Ele ainda é Deus, que Ele ainda é Senhor. E que Ele permanece fiel aos seus propósitos, aos seus princípios e à aliança que Ele fez com você. Ele quer cuidar de você. Ele quer enxugar os teus olhos todas as lágrimas. Então, se Ele está te chamando, se lança aos seus pés nessa noite. Se Ele está te chamando, se debruça diante dEle e conta só para Ele o que você está passando. Desabafa com Ele. E a sua palavra diz que o Espírito Santo intercederá por ti com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercederá por você quando as palavras não saírem. Ele vai agir, porque Ele vai cuidar de você. Então deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele te tomar no colo, deixa Ele te tomar nos braços e mostrar que Ele é teu Deus, que Ele é teu Senhor, mas que acima de tudo Ele é teu Pai. E como um pai, Ele ama e cuida dos seus filhos e protege os seus filhos. Ele não abre mão de você. Maria, você é preciosa demais, você não pode parar. Você não pode tomar, você tem que perseverar, você tem que permanecer. Você tem que prosseguir. Ele chama aquela mulher porque aquela mulher está numa crise espiritual. E ela precisa ver a glória de Deus. Ela viu Jesus fazer tantas coisas. Ela soube de tantas coisas que Jesus fez, mas quando ela precisou, não aconteceu. Quando era na sua casa, não aconteceu. Quando era na sua família, não aconteceu. Aí bate o questionamento. Aí bate a dúvida. Se Ele fez por tantas pessoas, se Ele fez na casa de tantas pessoas, se Ele fez na família de tantas pessoas, por que quando chega a minha vez Ele não faz? Por que quando chega a minha vez Ele não me atende? Será que muitas vezes não bate esse questionamento na nossa mente? Será que muitas vezes nós não nos deixamos contaminar por tais pensamentos? Então ela estava em crise espiritual, como nós muitas vezes ficamos. E como estava em crise, precisava ver a glória de Deus. Precisava sentir a glória de Deus, por isso Ele a chamou. Porque se ela estava precisando ver a glória de Deus, ela veria. Se ela estava precisando sentir o poder de Deus, ela sentiria. Se ela estava precisando sentir a unção de Deus, ela sentiria. E ela presenciou o maior milagre que ela poderia presenciar. Mas não apenas presenciar, ela recebeu o maior milagre que ela poderia receber, a ressurreição do seu irmão.
Se você está em crise espiritual, essa crise espiritual não deve conduzir você à queda. Não deve conduzir você ao fracasso. Essa crise espiritual deve conduzir você a Ele, para que você manifeste, ou para que Ele manifeste em você a sua glória, para que Ele revele a você a sua glória, para que você veja, para que você viva e para que você desfrute da sua glória. Foi para isso que Ele chamou aquela mulher. Porque naquele momento Ele não está ressuscitando apenas Lázaro, Ele está ressuscitando ela também. O milagre não é apenas na vida de Lázaro, o milagre é na vida dela também. E às vezes existem muitas pessoas que estão vivas, estão respirando, aparentemente estão bem, mas estão precisando do milagre da ressurreição. Parecer não é ser. Nem sempre aqueles que parecem que estão, nem sempre aqueles que parecem que são. Precisam do milagre. E Ele chama você para realizar e manifestar exatamente esse milagre na sua vida. Aquela mulher estava amargurada, mas a mensagem de Jesus para ela era: a história não vai acabar assim. Para você parece que é um fim, mas a história não vai acabar assim. Ele não vai permitir que a história acabe assim. E em nome de Jesus, o tempo da dor, o tempo da angústia, o tempo do sofrimento, o tempo da decepção, o tempo da mágoa, em nome de Jesus, vai passar. E você vai sorrir de novo. Você vai sorrir como você nunca sorriu. Você vai sentir ainda em Deus a alegria e satisfação como você nunca sentiu. E lá na frente, aquilo que hoje te faz sofrer, te faz chorar, angustia a tua alma e o teu coração, lá na frente não te causará dano algum. É a palavra de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus.